malwares são softwares mal intencionados, ou seja, são programas executáveis que são então executados em um ambiente computacional, em um computador que possui um sistema operacional. Então ele precisa ser ativado pelo usuário para que tenha algum efeito nocivo. Tem vários tipos de malware. Malware é uma grande categoria desses softwares mal intencionados. Dentro dessa categoria nós vamos ter os vírus, nós vamos ter cavalos de Troia, vamos ter spywares, vamos ter worms, bots e vários outros. Os vírus são programas que se propagam infectando, ou seja, criando cópias deles mesmos e se tornando parte de outros programas de computador. Depende da execução do programa hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção. Eles também podem acessar sua lista de e-mails, enviando cópias de si mesmos, provocando verdadeiras epidemias, apagando arquivos inteiros, inutilizando discos rígidos ou desconfigurando sistemas operacionais. Os vírus têm uma enorme capacidade destrutiva. Os worms são programas que enviam cópias de si mesmos para outros computadores. Diferente do vírus, o worm não embute cópias em outros programas e não necessita ser executado para se propagar. Eles exploram vulnerabilidades ou falhas nas configurações de softwares instalados em computadores. Os worms são programas autônomos criados para cumprir determinadas missões, como enviar spams ou atacar sites. Uma outra tarefa típica é a de abrir portas para a entrada de outros worms. O bot, termo derivado de robot, é um worm que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, permitindo seu controle a partir de outros computadores. Os bots hoje são muito utilizados para tirar sites do ar e enviar e-mails não solicitados em grande quantidade. O Trojan, ou cavalo de Troia, é um programa normalmente recebido como um presente. Por exemplo, na forma de cartão virtual, álbuns de fotos, protetor de tela, jogo. Além de executar tarefas para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções maliciosas e sem o conhecimento do usuário, como instalar um vírus ou abrir portas, que podem ser acessadas à distância por um invasor. Spyware é uma categoria de software cujo objetivo é monitorar atividades de um sistema e enviar informações a terceiros. Podem ter usos legítimos, mas quase sempre são usados de forma maliciosa. As formas de se proteger de um malware são muito simples, na verdade. A gente não precisa investir uma grande quantia de dinheiro para poder se proteger. Na verdade, a principal forma hoje em dia para se proteger do pior deles, que assola mais atualmente, que é o Trojan, é simplesmente você não abrir anexo de e-mails de pessoas que você não conhece. Ocorre que mesmo anexos de pessoas que você conhece podem conter também cavalos de Troia. Então ainda assim é importante você se proteger. De que forma? Se você realmente quer acessar aquele anexo, o que você deve fazer primeiro? Primeiro você deve baixar aquele anexo, ou seja, salvar o anexo no seu disco rígido. Em seguida você deve passar um antivírus, ou seja, verificar o arquivo se contém ou não vírus através de um bom antivírus. E aí sim executar aquele anexo. Aí você vai ter a plena certeza de que aquele anexo não contém um cavalo de Troia ou outro tipo de ameaça. Uma outra forma de se prevenir em relação a alguns tipos de malware é através do uso de firewall.
O firewall é um mecanismo que se apresenta tanto em software quanto em hardware, ou seja, você tem um programa que pode ser um firewall, como por exemplo o firewall do Windows. Você tem também um hardware que é um equipamento como se fosse um computador que é instalado na rede, que faz então a verificação de pacotes. Pacotes são alguns dados que são trafegados durante uma transmissão na navegação da internet. Então o firewall ele é capaz de detectar uma determinada ameaça e também de bloquear ameaças que tentam se conectar sem a devida autorização ao seu ambiente computacional. Então essa ameaça ela é detectada, ela é então bloqueada por esse mecanismo de firewall. Agora, o firewall ele não identifica a ameaça. Então o firewall jamais vai dizer: essa ameaça que foi bloqueada foi um vírus ou foi um cavalo de Troia. Não, ela apenas bloqueia aquela ameaça e impede que aquela ameaça venha prejudicar o seu ambiente computacional. Everything I talk, I let you go. I can't let you go. Damn if I let you go.